Como diferenciar uma cólica renal de infecção urinária? Se essa é a sua dúvida, fique aqui comigo até o final do vídeo que a gente vai esclarecer, dar uma luz para essa dúvida aí. Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico, urologista. Então, antes da gente seguir, aquela orientação de sempre, dá aquela curtida aqui pra gente, nos ajuda muito. Se inscreve aí no canal, ative aí as notificações para receber sempre que a gente lançar um novo vídeo. Então, vamos aí pro assunto. Tá? Então, hoje eu vou descrever 5 maneiras da gente distinguir se o que a gente está sentindo, está tendo, é uma cólica renal ou uma infecção urinária. E por quê? Qual a importância disso? Eu recebo muito paciente, fui no pronto-socorro, estava sentindo, aí o médico falou que era uma cólica, mas deu antibiótico, ou estou aqui com algumas alterações no meu exame, o médico falou que é infecção, mas eu li, parece que eu não estou com sintoma de infecção, enfim. Então, vamos esclarecer isso daí e te dar informações para você saber o que de fato deve estar acontecendo. Então, o primeiro deles é o início dos sintomas. Na cólica renal, o início dos sintomas se dá por dor. A dor tipo cólica é geralmente o sintoma inicial, aquela dor típica que a gente descreve, súbita, no flanco. Então, sintoma inicial, na cólica, dor. Na infecção urinária, o sintoma inicial é ardência a urinar. Geralmente o paciente começa com um pouco de ardência a urinar e aquilo evolui de uma forma mais lenta, às vezes mais lenta, tem pacientes que evoluem de forma mais rápida, mas ardência, e isso evolui para um aumento de frequência urinária, aumento da frequência, aumento da vontade de ir ao banheiro. Então esse é o primeiro ponto, como é o início dos sintomas. Dor na cólica e ardência e aumento de frequência na infecção. Segundo, qual é o sintoma principal e o que predomina? Na cólica, todo mundo sabe, é a dor súbita, de alta intensidade, sem posição de melhora, que o paciente fica se contorcendo ali, enfim, muito descrito por muitos, uma dor aí desesperadora. Tá? Então, esse é o sintoma principal, tá? É o que chama a atenção. Na infecção urinária, é a ardência, o aumento da frequência, né? essa dificuldade em segurar a urina, aquela sensação de estar sempre com a bexiga cheia e vai lá e faz um pouquinho só, porque está relacionada à irritação da bexiga, à inflamação da bexiga e a dificuldade dela em se esticar e acomodar, né? Armazenar uma quantidade maior de urina. Tá? Então, sintoma principal e que predomina na dor, na cólica renal, é a dor, né? Como o próprio nome diz, e na infecção urinária, essa ardência, essa sensação de vontade de urinar, essa sensação de que a bexiga está sempre cheia, tá certo? Terceira diferença, o perfil de irradiação da dor. Na cólica renal, a dor ela pode se irradiar nos homens para os testículos e nas mulheres para a região dos grandes lábios, para a região vaginal. Tá? Isso por vezes descrito, dependendo da posição em que o cálculo ali se impactou, travou no ureter. Tá? Na infecção urinária, não existe esse padrão de irradiação. Geralmente o paciente vem com uma dor constante, persistente, no pé da barriga, né, na região que a gente diz inferior do abdômen, e por vezes, principalmente em mulheres, existe uma dor ali na região lombar baixa, também uma dor em peso, isso também pode acontecer. Tá? Então, nos homens, irradiação para os testículos, para as mulheres, irradiação para a região vaginal na cólica, e na infecção urinária, aquela dor que se mantém, aquela dor persistente, que geralmente não é em salvas, né? Não é em crises, é aquela dor constante no pé da barriga. Quarta maneira,
na realização do exame simples de urina, ou exame de rotina de urina, ou urina 1, urina tipo 1, tá? Cada lugar aí chama de um nome diferente, tá? Então, na cólica renal, lógico, isso é uma regra, tá? Isso pode variar, a medicina não é uma ciência exata, mas a gente está falando aqui da regra. O mais comum é que na cólica renal, no exame de urina, predominem as hemácias, exista uma hematúria, um aumento do número de hemácias no exame de urina. Geralmente, quando isso acontece, vem junto com o aumento dos leucócitos, mas não na mesma proporção. Então, o que predomina é o número de hemácias, que pode vir 300 mil, 500 mil, às vezes até quando o sangramento ele é visível, a olho nu, né, visível ali na urina, acima de 1 milhão. Tá? Então, ou você vê também lá a hemoglobina positiva. Tá? Então, esse é o mais comum de se ver na cólica renal, porque a pedra está transitando ali, está machucando o canal, está machucando o trato urinário, isso gera um sangramento que então causa essa alteração no exame. Já na infecção é o oposto, é o inverso. O que acontece é um predomínio dos leucócitos, existe o que a gente chama de leucocitúria, um aumento dos leucócitos na urina, que são as células de defesa. Existe uma infecção, essa infecção leva a uma inflamação, ou seja, o sangue e as células de defesa precisam chegar até lá para ajudar a resolver aquela infecção. Então existe um aumento dos leucócitos na urina, é o que predomina, e por vezes no exame simples de urina já se percebe a presença de bactérias. Um outro dado também que fala a favor da presença de tipos específicos de bactéria na urina é a presença de nitrito no exame simples da urina, que também só vai acontecer na presença de bactéria na urina, tá certo? E por último, o exame de imagem, né? O exame de imagem na cólica renal vai mostrar geralmente o rim dilatado, né? O achado na ultrassonografia mais comum diante de uma cólica renal, a pedra desceu e está dificultando a drenagem daquele rim, e aí aquela urina que está sendo produzida não tá tendo um bom escoamento, e o rim se mostra dilatado, inchado, e o termo que se vê no exame, na descrição do exame é o de hidronefrose ou uronefrose, em alguns lugares colocam, tá? Então, e aí essa hidronefrose ela é definida em leve, moderada, acentuada, que é baseado no grau, no quanto esse rim está dilatado, tá? E geralmente a bexiga ela não tem alteração. Tá? Não se vê alteração ali na bexiga. Tá? Agora, na vigência de uma infecção urinária, né, aqui a gente está falando da cistite, né, uma infecção urinária da bexiga ali, que acomete a bexiga, o que o ultrassom vai ver? Pode haver um espessamento difuso da bexiga, mostrando uma inflamação dela, né, ou seja, existe um fluxo, né, como a gente já explicou, de sangue para essa região, então ela fica ali edemaciada, né, com a sua parede espessada. Podem haver debris no seu interior, ou seja, esse processo inflamatório gera um aumento do turnover de células ali, o aumento da produção de secreções dentro da bexiga, e isso pode acumular no fundo da bexiga, então isso pode ser visto no ultrassom também, tá? E geralmente não há dilatação, não há essa hidronefrose, tá? Porque é um processo que se restringe à bexiga, tá certo? Tá? Então, são essas as 5 maneiras da gente diferenciar uma cólica renal típica de uma infecção urinária, que no caso aqui a gente descreveu a cistite, aquela infecção que se restringe à bexiga. Existe um outro tipo de infecção que acomete o trato urinário, que é a pielonefrite, que esta sim compartilha de mais semelhanças com a cólica renal, mas que a gente pode discutir aí num próximo vídeo, tá certo? Então, resumindo, início dos sintomas é diferente, um é dor e no outro ardência, aumento de frequência. Segundo, o sintoma principal, dor tipo cólica em um e ardência no outro. Terceiro, irradiação, padrão de irradiação, né? A irradiação na cólica para os testículos e para a região vaginal. Na infecção, aquela dor persistente, dor que se mantém constante ali na região do pé da barriga. 4, exame de urina, mais hemácias na cólica, mais leucócitos na infecção.
e, por último, o exame de imagem, tá certo? Então, espero que tenha esclarecido, tá? E me sigam também lá nas demais mídias sociais, lá no meu Instagram a gente coloca bastante conteúdo diariamente, tá? E se ficou alguma dúvida ou quer compartilhar a sua experiência ou descrever alguma coisa que você enfim, viveu aí, essa dúvida surgiu e acabou sendo esclarecido depois, deixa aqui seu relato que com certeza essa interação entre vocês também ajuda bastante, tá bom? Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.